Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Eu estou de volta. Eu vou fazer uma pequena série de três vídeos. Vou me esforçar ao máximo para eles não ficarem longos. Na minha leitura diária, o propósito, o cristão é assim, ele termina a Bíblia e continua, né? Então, estamos no propósito de ler em curto prazo a Bíblia, e tendo concluído os 4 evangelhos, eu decidi fazer este vídeo. Eu fiquei impressionada, já conheço, aleluia, a palavra, mas fiquei impressionada com a incredulidade daquela geração dos dias de Jesus Cristo. Então, você que é novo aqui, bem-vindo, tá? Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Eu vou colocar aqui na descrição, eu fiz um vídeo mostrando como você chegar até a playlist do meu canal, tá certo? Tem inúmeros assuntos. E você fica aqui, não saia, viu? Compartilha, faz sua inscrição, não paga nada, é de graça, é apenas para quando eu postar vídeo você receber a notificação, tá? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar? Vocês que estão aqui comigo há mais tempo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, sou muito grata. Os escribas e fariseus decidiram não crer. Tudo por causa da dureza do coração deles. Não compreendiam a linguagem, não creram na verdade. Aleluia, a palavra de Deus, o Deus que se fez carne, né? Desde a eternidade, Jesus Cristo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque a lei, ela foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você lendo os 4 evangelhos, vê todo o tempo a presença dos anciãos, dos escribas, fariseus, sacerdotes e muito povo também, né? Porém, eles sempre estavam a criticar, fazer perguntas para ver se Jesus caía em contradição ao que dizia a lei. Blasfemavam, eram covardes, falavam por trás e diante dele pensavam o mal acerca de Jesus, que sendo onisciente os repreendia e eles ficavam sem respostas e por várias vezes se calaram, mas permaneciam incrédulos. Um caso extra foi o fariseu Nicodemos, um dos principais dos judeus. Entendemos pela palavra que ele creu, mas o primeiro contato com Jesus foi de noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus for com ele. Ele aqui estava testificando, crendo que Jesus era vindo do Pai, né? Nicodemos questionou com os principais sacerdotes certa vez e os fariseus por que mandaram prender Jesus. Porque da multidão muitos creram nele e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse para os escribas e fariseus: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Jesus, ele falava através de parábolas para que eles não entendessem conforme estava escrito, mas aos seus discípulos ele explicava. Disse Jesus: quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça.
é estar atento, prestar atenção, examinar, ter cuidado naquilo que está ouvindo, né? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, no caso eles não tinham a fé, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aquela geração viam desde o início do ministério de Jesus, ele batizando, fazendo curas, libertando, ressuscitando mortos, porém eles não criam, ainda pedem um sinal para Jesus. E disse Jesus: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado? Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Não havia motivos. Por quais das boas obras eles deveriam odiar Jesus? Jesus só fez o que era bom, né? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E Jesus lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. E vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. E o quê? Fazendo o quê? Armando-lhes ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Sim, gente, era simplesmente impressionante. Os escribas e fariseus, eles zombavam de Jesus. Após contar aos seus discípulos a parábola do mordomo infiel, aos seus discípulos, Jesus explica: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis,
quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e faziam o quê? Zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque os que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Gente, é muito sério. Jesus fala em outra ocasião à multidão, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observeis e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os principais lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Jesus os chamou de hipócritas. Fechais aos homens o reino dos céus. Nem entram, nem aos que entrariam permitis entrar. Exploram a casa das viúvas, sob pretexto fazendo longas orações. Percorrem o mar e a terra para converter alguns. Depois de o converter, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Guias cegos. Vocês dizem: quem jurar pelo santuário, quem jurar pelo altar, nada é. Mas quem jurar pelo ouro que está no santuário e pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado ao que jurou. Qual é o maior? Jesus falou: o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem jurar pelo santuário ou pelo altar, jura por ele e por tudo quanto nele está. Hipócritas, guias cegos, dão o dízimo e omitem o que há de mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Eles não praticavam nada disso. Hipócritas, cegos, limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Limpe primeiro o interior, para depois limpar o exterior. Hipócritas, sepulcros caiados, por fora são formosos, por dentro cheios de toda imundícia, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipócritas, serpentes, raça de víboras, dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar do sangue dos profetas. Testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês vão matar, a outros vocês vão açoitar nas sinagogas, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós o sangue do justo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor,
por esta reflexão aqui. Esse primeiro vídeo, de 3, que eu vou falar, é uma maneira, Pai, eu faço esse vídeo com temor e tremor, Pai. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque sem fé é impossível agradar a Ti, não é, Pai? Aleluia. Eu quero Te apresentar todos os inscritos aqui no canal e os que ainda hão de chegar, Senhor. Que o Senhor os abençoe, mediante a ação do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor enviou para que Ele nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Que eles tenham um arrependimento de seus pecados, confessem a Ti, Senhor, e recebam e creiam em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe você. Vou fazer agora o segundo vídeo, tá?